Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. A essa altura, a maioria de nós já está ciente do envolvimento de tropas norte-coreanas no conflito travado entre Rússia e Ucrânia, que já se arrasta por quase 3 anos. Os relatos sobre esta parceria estão cada vez mais sombrios, incluindo a distribuição de comida de cachorro como fonte de alimentação, a falta de treinamento e o envio de tropas despreparadas para a linha de frente, usando vidas humanas apenas para distração e ganho de tempo. Mas esse pesadelo parece ter ganhado um lado ainda mais horripilante. Mesmo depois da morte, esses soldados não conseguem escapar da crueldade russa. Os corpos de muitos deles estão sendo ocultados e até carbonizados, tudo para evitar que sejam reconhecidos. O motivo? Você descobre agora, nesse vídeo. Numa publicação compartilhada no X, o antigo Twitter, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, revelou que os russos estão tentando literalmente derreter os rostos de soldados norte-coreanos mortos em batalha. Essa declaração poderia ser considerada apenas um ataque ao inimigo, uma tentativa de manchar a reputação de alguém que, convenhamos, não faz questão de ser querido por ninguém. Mas, infelizmente, não é o caso. A afirmação veio acompanhada de provas que não puderam ser compartilhadas na rede social, muito menos aqui, no YouTube, mas foram divulgadas através de um canal de transmissão oficial da Ucrânia no Telegram. O material em questão é um vídeo de aproximadamente 31 segundos que mostra exatamente o que Zelensky descreveu. Aos 24 segundos é possível ver cadáveres em chamas com a legenda "Russos tentando esconder os rostos dos soldados norte-coreanos, mesmo após a morte". As imagens supostamente mostram vestígios da batalha da região de Kursk, na Rússia, principal região para onde os norte-coreanos foram enviados. A brutalidade é tão extrema que, se não fosse pelas imagens divulgadas, seria difícil acreditar. Mas a pergunta que fica é: por quê? Por que esses homens, que já estão sendo tratados como peões no jogo de um tabuleiro, estão sendo maltratados e desrespeitados até depois da morte? A resposta, infelizmente, é fria e calculista. A Rússia está desesperada para esconder o fato de que existem tropas estrangeiras ajudando no esforço de guerra contra a Ucrânia. Nem Moscou nem Pyongyang admitiram de forma oficial que essas tropas foram enviadas, mesmo que ambos os países tenham feito declarações vagas e ambíguas defendendo seu direito à cooperação militar, que nasceu de um tratado assinado no meio do ano passado. E por mais que Putin e Kim Jong-un continuem negando essa colaboração, o Serviço de Inteligência Ucraniana e várias instituições internacionais envolvidas no caso já confirmaram que pelo menos 10.000 soldados norte-coreanos foram enviados para lutar nessa guerra em favor da Rússia, marcando a maior participação conhecida num conflito de uma nação não diretamente impactada. E a razão para manter tudo isso sob sigilo é óbvia. Essa aliança é profundamente embaraçosa para a Rússia. Dizer que existem soldados estrangeiros envolvidos em sua operação militar especial é admitir que a sua própria força não é suficiente para sustentar o esforço de guerra, mesmo que o país invadido seja exponencialmente menor, tanto em tamanho quanto em poderio militar. Assim, ao queimar os corpos dos militares da Coreia do Norte, a Rússia está tentando desesperadamente esconder os vestígios de sua própria fraqueza. Além disso, com este ato macabro, Putin pode estar tentando esconder o verdadeiro número de perdas sofridas pelas tropas norte-coreanas. Hoje nós sabemos que entre 24 de fevereiro de 2022 e 24 de dezembro de 2024, os russos perderam aproximadamente 778 mil soldados, um número verdadeiramente impressionante. Esses dados foram compartilhados pelo Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia. Agora que os norte-coreanos estão envolvidos, o Kremlin está desesperado para evitar que o restante do mundo saiba o verdadeiro custo humano de continuar insistindo com os ataques ao país vizinho. No entanto, os relatórios mais recentes indicam que as perdas no campo de batalha já são catastróficas.
Desde que entraram em combate no final de novembro e início de dezembro de 2024, pelo menos 1.000 homens norte-coreanos ficaram feridos, enquanto centenas foram a óbito. Zelensky acredita que esses números podem ser ainda maiores devido à subnotificação, pelo menos 3.000 mortos ou feridos. Esses pareceres são assustadores, pois mostram como os números crescem vertiginosamente. Por exemplo, cerca de 30 soldados norte-coreanos foram mortos em confrontos perto das vilas de Plekovo, Vorosba e Matiknova, em um único final de semana, de acordo com os serviços de inteligência da Ucrânia. Depois, numa ligação divulgada pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, uma enfermeira de um hospital em Moscou confirmou que em apenas 2 dias eles receberam mais de 200 homens feridos vindos da Coreia do Norte. Desse modo, não é surpresa que as regiões como Kursk, onde essas tropas estão concentradas, produzam ainda mais baixas. As táticas usadas pelos norte-coreanos estão entre os principais motivos para as perdas tão expressivas. Diversas testemunhas já relataram que essas tropas realizam ataques de infantaria aos moldes da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o que não é surpreendente, já que o último conflito expressivo em que estiveram foi a Guerra da Coreia, que aconteceu entre 1950 e 53. Por isso, militares ucranianos são capazes de neutralizar facilmente esses soldados, usando apenas drones leves, já que eles não sabem como reagir a esses dispositivos, a não ser correndo ou tentando inutilmente abatê-los no ar. Assim, o que deveria ser um reforço às fileiras russas acabou se tornando um enorme desastre logístico e político. Reconhecer isso poderia revelar o desespero de Putin frente ao seu atual esforço de guerra. Por isso, em vez de honrar esses soldados que estão lhe ajudando, ele prefere macular e ocultar os seus corpos. Quanto às famílias na Coreia do Norte, provavelmente nunca saberão o verdadeiro destino dos seus entes queridos, pois terão acesso apenas a mentiras inventadas pelos governos responsáveis por suas mortes. E ao que tudo indica, é seguro presumir que Putin não está tentando esconder as perdas norte-coreanas de Kim Jong-un, apenas do restante do mundo, na verdade. O que parece, o envio dos soldados foi ideia do próprio líder supremo da Coreia do Norte, e não do presidente russo. Pelo menos é o que dizem os serviços de inteligência dos Estados Unidos. É claro que Putin não iria recusar esse esforço, mas parece que Kim estava fazendo tudo em benefício próprio, e não com o objetivo de ajudar o aliado. Para ele, perder seus soldados num conflito estrangeiro não é uma tragédia, mas uma transação. De acordo com as autoridades dos Estados Unidos, Kim Jong-un está fazendo apostas a longo prazo, recebendo pagamentos e tendo acesso a novas tecnologias militares para travar as suas próprias batalhas no futuro. Na verdade, o fato de que provavelmente essas tropas iriam fracassar em sua missão já era uma tragédia anunciada. Isso pode ser explicado por uma soma de fatores, incluindo treinamento inadequado, equipamentos obsoletos e insuficientes, falta de preparo físico e uma barreira linguística que parece intransponível. Como já apontamos aqui, os soldados norte-coreanos simplesmente não estão equipados para o combate moderno. As forças especiais do país de onde saíram as tropas enviadas para a Rússia são treinadas principalmente para missões de atiradores, guerra urbana e infiltração em montanhas. Lutar em campo aberto, numa guerra dominada por dispositivos modernos, é pedir algo impossível a esses homens. Para piorar, todos eles foram mal treinados, tanto pela Rússia quanto pela Coreia do Norte. O país de Kim Jong-un possui um dos maiores exércitos do mundo, com aproximadamente 1.300.000 soldados ativos. Mas isso não significa muita coisa. A falta de cuidados médicos, destruição e pouco preparo físico fazem com que esses homens sejam frágeis e padeçam diante de desafios considerados básicos na atualidade. Mas, mesmo que essas tropas fossem habilidosas, experientes e fisicamente preparadas, elas ainda enfrentariam grandes desafios em solo russo. Por quê? Eles não conseguem entender
o que está acontecendo. Agências de inteligência sul-coreanas dizem que as tropas de Kim Jong-un aprenderam cerca de 100 termos militares para se virarem no campo de batalha. Mas não é preciso ser nenhum especialista em estratégia militar para saber que isso não é suficiente. Num ambiente hostil e perigoso como a guerra, cada segundo conta e qualquer erro de comunicação pode ser e será fatal. Não é à toa que os números de fogo amigo entre os combatentes norte-coreanos é absurdamente alto. É triste pensar que estes homens, que estão lutando por uma causa que não pertence a eles, nem mesmo ao seu país, estão sendo escondidos desde sempre, mesmo antes desses atos bárbaros que estão sendo cometidos atualmente. Todos eles receberam nomes russos, identidades falsas e foram obrigados a usar uniformes do exército russo. Agora, nem mesmo após a sua morte, eles são respeitados e até os seus corpos estão sendo escondidos das autoridades internacionais. Bem, mas considerando tudo isso, podemos dizer que essas tropas foram enviadas para realizar, literalmente, uma missão impossível. Mas diferente dos filmes de ficção, aqui, na realidade, o resultado é sempre desastroso. Tanto que Kiev agora está se concentrando em tentar convencer esses homens a deixarem essa luta, pois da forma como as coisas estão, eles simplesmente estão sendo mandados a um abatedor. Diversos panfletos estão sendo criados e lançados por meio de drones, conscientizando-os da atual situação. Nesses folhetos existem instruções básicas sobre como eles podem se render, além de benefícios que serão concedidos caso eles se tornem desertores do exército norte-coreano. Mas, infelizmente, essa tática não é tão eficaz, já que eles são soldados treinados para resistir às piores condições possíveis, e a sua honra e de sua família estão intimamente ligadas a suportar esse fardo, sem virar as costas para o país que sequer lhes trata como seres humanos. Algumas campanhas já estão usando testemunhos de soldados que fizeram a escolha de deixar o campo de batalha, e as autoridades estão estudando possibilidades de usar vídeos para ser ainda mais convincentes, mas isso é particularmente difícil, pois a maioria deles nunca usaram um serviço de internet e eles sequer conhecem o que é um smartphone, o que é difícil de acreditar. O que nos resta é torcer para que eles tenham de alguma forma acesso à verdade e possam fazer a escolha certa. Deixe nos comentários o que você acha sobre toda essa maluquice que a guerra sempre apresenta. Nós ficamos por aqui, agradecendo muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.